Olá, amigos do esporte de Guaxupé e de toda a região. Bom dia, forte abraço a todos. Estamos chegando e iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é segunda-feira, 8 de março de 2021. Panorama Esportivo, contando com o oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Tá aí. Aos sons aí do hino do Palmeiras, né? Rafael Zaete, tudo certo? Bom dia. Bom dia, João Augusto. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Bom dia, palmeirenses que estão todos felizes, sorridentes aí com mais um título. Martinho Pedro de Assis, bom dia. Bom dia, salve, salve. Chegamos nessa segundona, 8 de março. Bom dia aos palmeirenses. E é claro, não poderia deixar de dar um bom dia especial para a mulherada, né? Que sempre elas mandam, mas hoje elas fazem o show e mandam muito mais. Ouvintes da 106,5, um bom dia das mulheres para todos vocês. Dia Internacional das Mulheres, fantástico, hein? Que beleza. Parabéns dobrado para as mulheres palmeirenses. Palmeirenses, né? Com certeza. Aí é dobrado aí. Nossos parabéns a todas as mulheres guaxupeanas do Brasil e no mundo afora, nosso carinho, nosso respeito e gratidão ao Dia Internacional das Mulheres. Exatamente, João Augusto. É o som do hino do Palmeiras, ó. É o som do hino do Palmeiras aí. Pois é, só pro pessoal falar que a gente não é clubista aqui tem espaço pra tudo, viu? E o Palmeiras tem que dividir essa taça com o Renato Gaúcho, já nós vamos falar, para com isso, Renato Gaúcho. Exatamente, pessoal, começando o Panorama Esportivo de hoje, lembrando que nesse final de semana que passou, aconteceria essa peneira da Sociedade Esportiva Guaxupé, que foi remarcada, e isso já foi amplamente divulgado. Mas muitas pessoas vieram perguntar, inclusive nos encontraram na rua e perguntaram até que dia pode fazer o cadastro. Pessoal, só para deixar bem claro, como não tem a data da próxima peneira, a gente não travou um dia específico até o dia tal para que possa fazer o cadastro desses jogadores. Portanto, tem o tempo hábil aí? Vem aqui na Rádio Clube, eu mando um e-mail para Rosemary e já faz o cadastro, já fica sacramentado isso. Não tem data limite até ser divulgada a data da peneira, ok? Beleza. Fechando assim esse assunto, tem mais alguma coisa a acrescentar, Martinho? Não, eu só ia pedir que o pessoal continue enviando os currículos, né? Que não desanimem, não parem com essa empreitada, porque a luta continua, embora não tenha data prevista, mas continua firme. Exatamente. João Augusto, começando então o Panorama Esportivo de hoje, antes da gente passar por os estaduais e tudo mais, vamos terminar a temporada 2020? Vamos terminar a temporada 2020, justamente o último jogo pendente aí da temporada 2020, a final da Copa do Brasil, onde nós tivemos esse embate entre Palmeiras e Grêmio, e o Palmeiras levou mais um, agora sim, o maior campeão nacional com 15 títulos, Martinho. Olha, ele levou merecidamente. Eu acho que não tem como os torcedores gremistas reclamar de alguma coisa. O VAR nem sequer apareceu, né? Ficou apagado o tempo todo. Aquele gol do Palmeiras, né? Teve um gol do Palmeiras, mas realmente estava impedido. Não muito, mas estava impedido. Tirando essa participação, ele não teve aquela influência no resultado, aquela coisa que vamos dizer, o VAR influenciou aqui e ali, ou seja, não houve polêmica. Os gols do Palmeiras, tanto do Wesley quanto o segundo gol também, um gol aí bem feito pelo Gabriel Menino, que se consagrou nessa partida. O time do Palmeiras, para mim, foi imensamente superior, com exceção do comecinho do jogo. Só no comecinho que eu achei que o Grêmio... Os 10 primeiros minutos. Só os 10 primeiros minutos. Passou daí pra frente, o Palmeiras dominou, controlou e foi assim até o final. Eu vou chamar até de sinal de festa, principalmente no segundo tempo. Certo, João Augusto? Tá aí. Discorda. Não, eu vou jogar esse peso um pouco em cima do Renato Gaúcho. Não de forma alguma desqualificando o jogo do Palmeiras, que foi muito você disse muito bem, Martins, 10, 15 minutos, o Grêmio começou bem, depois caiu, e o Palmeiras a partir daí foi melhor, terminou o primeiro tempo melhor que o Grêmio no segundo tempo, soberano. Agora eu não entendo o Renato Gaúcho, um jogo decisivo, ele fazia algumas alterações em cima do jogo. Veja bem, o Wanderson
no lugar do Vitor Ferraz, o Tassiano sacando aí o Jean-Pierre e o próprio goleiro, o Vanderlei, colocando aí o Paulo Vitor, que já jogou no outro jogo, entendeu? Então, é em cima da hora para você fazer 3 alterações, que desequilibram. O Jean-Pierre é um jogador sossegado, um jogador moleiro, mas eu precisava dele, é um jogo para ele. Wanderson, o Vitor Ferraz é muito melhor que o Wanderson. Só que tem uma coisa, João Augusto, aí eu vou discordar um bocadinho. O Wanderson é ruim, mas o Vitor Ferraz também foi péssimo, viu, gente? Foi mal. Acho que aí na zaga lateral mas direita, lá o Grêmio foi a pé o tempo inteiro. Mas eu venho jogando. Agora, gente, o que tem que levar em consideração, acho que a gente, antes de analisar o Grêmio, a gente tem que analisar o Palmeiras. E o Palmeiras foi categórico, o Palmeiras foi soberano, o Palmeiras não deu chance pro Grêmio. Se você for ver ali, tudo bem, o Grêmio começou melhor. Tá, começou. Só começou. Mais nada. Agora, mas é verdade. Qual foi a chance clara de gol que o Grêmio criou? Não teve. Nenhuma. Tirando no comecinho do jogo, nenhuma. Mas veja bem, Rafael, Isso porque o Grêmio precisava ganhar de mais de um gol de diferença. Mas por isso, Rafael, que tem aí o chamado treinador, o técnico. O Abel Ferreira, ele está sendo perfeito à frente do Palmeiras, conduzindo o Palmeiras. Não é que o Grêmio, é o que o Palmeiras não deixou o Grêmio fazer o que ele queria. Felipe Melo ontem, na minha opinião, arrasou, né? Arrasou. Eu não confiava nele no jogo não, mas ontem ele arrasou. Mas tinha o Marco Rocha, quando entrou o Ferreirinha, o Ferreirinha vai dar trabalho pro Marco. Vê lá, o Marco Rocha matou o Ferreirinha ontem. Jogou o jogo inteiro, jogou bem. Então, enfim, e tanta coisa, as modificações. Inclusive teve aquele lance onde o Renato Gaúcho chegou a reclamar com o Marcos Rocha que ele tava dando burdoada no moleque. Tanto é que o Renato Gaúcho faz o gesto, tipo, é menino, não sei o que, não precisa disso. E ainda pelo placar, estava praticamente 3-0 já. Mas falando da partida até então, Palmeiras ontem, o Everton, inclusive, foi considerado o melhor goleiro da Copa do Brasil. Acho que indiscutível, né? Não tem como discutir. Foi também do Campeonato Brasileiro também. Então repetiu a dose aí, muito justo. Merecido aí esse prêmio, né, para o goleiro palmeirense, o Everton. Por falar de Everton, a gente não tem como deixar de falar também de Paulo Vitor. Que foi, o paredão falso não foi só no Big Brother, foi também durante o jogo. Se você analisar, Rafael, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Naquele jogo realizado lá em Porto Alegre, primeiro jogo ida, ao meu ver também, teve a falha do zagueiro, mas a bola veio em cima dele no cabeceio do Gustavo Gomes. E ainda conseguiu fazer alguma coisa, mas a bola veio na direção dele. Agora, hoje, nos gols de ontem, primeiro aí do Wesley, a batida, uma bola defensável, não tão forte, bateu no canto dele, onde ele estava. Falhou. E no segundo gol do Gabriel Menino, a gente uma bola cruzada, uma bola sem ângulo. Uma bola, chamada bola traiçoeira, bola vadia. Mas não pode tomar, não pode tomar. No segundo gol, acho que falhou mais que no primeiro ainda. Mas eu não considero, não, João, porque se for pensar, esse segundo gol, a bola estava em cima dele. Você achou que estava em cima? Não, mas ela veio cruzada, veio na diagonal. Tudo bem, mas ele estava bem posicionado. Ele não pode tomar aquele gol. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele falhou mais no segundo gol, mais do que no primeiro. Sim. Se a gente analisar, Martim Rafael, os ouvintes da Clube, do Panorama, não veio uma bola alta. A bola veio baixinha, em cima dele. Você disse tudo bem, Rafael, veio em cima dele. Ele demorou para cair na bola. Robinho mandou pra gente aqui que o Palmeiras está sabendo jogar os jogos de maneira geral. Ele tá sabendo sofrer, tá sabendo aquele jogo que é pra ir pra empatar, ele vai fechadinho, vai lá e acha um gol. Então é verdade, o Robinho tem razão quanto a isso. Uma característica. Bom, pode continuar. Não, a única questão é justamente que esse Palmeiras, igual o pessoal começou a falar depois, será que é sorte? Não é sorte, não é mérito. É isso que eu ia mérito. É mérito pelo que fez, principalmente pelo planejamento da diretoria, que começou muito errado. Esse trabalho que começou lá atrás com o Paulo Nobre e a própria Crefisa foi muito errado, tentando achar jogadores os mais caros e trazendo para dentro do Palmeiras, e viu que não deu certo. A resposta estava dentro de casa, com a molecada, com essa galera que juntou a experiência de alguns jogadores junto com a molecada e deu certo. Ainda ontem, Rafael, eu estava vendo assim no Sport TV, o PVC, que sabe tudo, é um conhecedor profundo do esporte. Ele falou essa tese que você disse, o Palmeiras, ele trabalhou nessa temporada entre 12 jogadores vindo da base. Começou com o Luxemburgo, a gente tem que valorizar o Luxemburgo, que ele dá muita força para a base, depois o Abel Ferreira, dando sequência, entendeu? Evitando assim
contratação de jogadores com salários altíssimos e mantendo a base. Foi nas mudanças de ontem, entrou o Patrick de Paula, entrou aí o Gabriel Menino, enfim, o Verón não tá, né? O Verón acabou não jogando. O Mike entrou e entrou o William também. Entrou o William também, enfim, nas mudanças feitas pelo Abel Ferreira, matou o Renato Gaúcho. Mas essa hora, João, que houve essa mudança, o Renato Gaúcho já estava morto fazia um bom tempo já, para ser mais sincero. Porque no segundo tempo, o Palmeiras, visivelmente, ele controlou o jogo de maneira tão fácil, principalmente depois do segundo gol. Acredito até que se o Palmeiras tivesse tido um pouco mais de coragem, se lançado à frente, teria ter feito mais gol. Não precisava. É claro que não precisava, tinha que se segurar e se segurou muito bem. Aí é onde a parte que o Robinho falou que eu concordo com ele. O Palmeiras está sabendo jogar os jogos difíceis. Não precisa sair. Se ele sai e toma um gol ontem, ele pode pôr em risco. Então, ó, pra você ver, ontem eu mesmo fui um crítico aqui, no sábado, e disse que entre o Felipe Melo e o Patrick, eu preferi o Patrick, em função da juventude e da velocidade do Patrick. Mas Felipe Melo entrou jogando de volante e deu conta do recado, aliás, muito bem. Foi muito bem ontem na partida. E também o Zé Rafael foi um cara que ditou o jogo lá na equipe do Palmeiras, para mim até me surpreendeu positivamente. E, enfim, fez um bom controle. Aí quando já estava com o jogo na mão, com tudo controlado, entrou os quatro, né? O Patrick, o Mike, o Gabriel Menino e o William, para fazer aí, para garantir o jogo. E só lembrando, né? Gabriel Menino e o William foram os dois que entraram e mataram o jogo no segundo gol. Um jogo com tabela e tudo mais, sem nenhuma sombra de mérito do Rony também, que foi ele que fez o lançamento. O lançamento que iniciou a jogada com o William, que levou pro o menino bateu cruzado. Agora, Martim, veja bem, a confiança do treinador, do caso do Abel Ferreira, é em cima de jogadores. Veja lá atrás. João, você completa logo após o intervalo comercial, fechou? Fechado. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Para se conectar mais rápido ao mercado de trabalho, comece a sua faculdade no Claretiano. Mais de 50 opções de cursos à distância e mensalidades a partir de R$180. E para você que já é formado, conheça os programas especiais de segunda graduação ou escolha uma pós-graduação com duração a partir de 5 meses. Inscreva-se claretiano.edu.br ou fale com a gente pelo WhatsApp 35 98862 7555 em Poços de Caldas, anexo ao Colégio Jesus Maria José. Escolha Claretiano, a faculdade mais conectada com você. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Por favor, complete seu pensamento. Em relação ao treinador acreditar e confiar no jogador, Rafael, vamos voltar lá atrás, no jogo da Libertadores da América, ele colocou o Breno Lopes. E o Breno Lopes fez o gol do título. Ontem ele colocou o Wesley, que veio com problemas de lesão, contusão, entrou ontem, fez o primeiro gol e foi muito bem. Agora, outro jogador que a gente, de repente, poderia começar o jogo, no caso, o William Bigode. Ele não. Ele deixou o William Bigode como opção no banco e acreditou, confiou no Wesley, que, por sinal, fez o primeiro gol e foi um jogador exemplar ontem no título do Palmeiras.
O Abel Ferreira, além de tudo, tá naquele momento com o dedo iluminado, né? Pra quem ele aponta, vai dar certo. Vai dar certo. É o momento. Ontem ainda perguntei pro Zé Nelson, filho do Regis, amigo nosso aqui, ainda perguntei, falou, é o seguinte, é a melhor fase do Palmeiras, essa fase de agora sobrepõe aquela fase de 93, 94? E ele manifestou que sim. Por conta justamente da expressão, entendeu? Igual, por mais que 93, 94 também teve uma tríplice coroa, tudo mais, mas ele disse que é diferente. Dessa vez foi diferente, realmente, pela expressão dos títulos, veio a Libertadores junto, só faltou o Mundial para realmente coroar. Acho que o pensamento do torcedor palmeirense é justamente que se tivesse vindo o Mundial, seria um ano emblemático. Seria o ano iluminado pro Palmeiras. Com 3... Já foi, né? Já foi, que 3 títulos, afinal de contas, não é fácil. Agora já foi barba, cabelo, só pra parar o bigode, agora só falta a Supercopa. Exatamente. Até para completar, aí você fala da questão se é mérito ou não. O fato é que com a premiação, o Palmeiras somou 227 milhões de reais em prêmio. Só ou ontem seja, levou 70. Por conta da pandemia, nós tivemos todos os clubes aí com as receitas divididas, quase que nada. Só que o Palmeiras foi lá e com título conseguiu sobressair e conseguiu aí incorporar aí 227 milhões ao seu orçamento. Agora, se não me falar a memória, Rafael Martins igualou a equipe do Cruzeiro com a chamada tríplice coroa, né? 2013 o Cruzeiro ganhou Mineiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas o Palmeiras, acho que não me engano, é a segunda vez que tem a tríplice coroa, né? São 5 times que tem a tríplice coroa. E agora, na verdade, João, eles falam, até ontem foi discutido isso no Esporte Interativo, agora TNT, né? O que é a tríplice coroa? Até o Paysandu tem uma tríplice coroa. Até o Paysandu. Agora, são, na verdade, os 3 títulos de expressão dentro do que você estava proposto a jogar. Então, o Palmeiras tem, o Paysandu tem, o Santos tem, o Flamengo tem, o São Paulo tem, o Corinthians tem. Então, alguns desses títulos. Mas, ontem, coroou o seguinte: o melhor da América, o melhor do Brasil pelo Copa do Brasil e o melhor do estado. O Palmeiras, na verdade, não tinha condições de disputar o brasileiro, ficou para trás, e ele realmente perdeu, foi o Mundial. Aí ele fez feio. Mas de resto, não. De resto foi muito bem. E a gente falando aí de Abel Ferreira, que, para ser sincero, ele não tem nada a ver, assim, ele nem conhece o Brasil direito, porque até agora chegou e já está trabalhando, provavelmente não tenha rodado o Brasil. O Brasil é muito grande, talvez ele não conheça nem São Paulo ainda, com o devido conhecimento que tem. Então, você está se dedicado ao time. E aí já vem com esses títulos todos. Ontem, estava falando de sorte, de coragem e tal, ele acreditou no Wesley, e o Wesley foi lá, fez o primeiro gol, que o Grêmio já estava meio que balançando, acabou de balançar de vez, ou seja, também um mérito muito grande aí pro Abel Ferreira, que chegou e fez do Palmeiras um time campeão. Nós não podemos esquecer desse detalhe. Exatamente. Um ponto aqui muito relevante, Augusto, é que mesmo com essa premiação de 227 milhões, o Palmeiras ainda fecha o ano num déficit de 151 milhões. Puxa, você ver. Se o Palmeiras fechou o ano isso, imagina os outros clubes. Exato. Não, pra você ver, tem dinheiro, tá tudo certo, tá devendo, ficou devendo 151 milhões. É duro, hein? É duro. Agora, só para concluir, Rafael, o Everton foi o melhor goleiro da Copa do Brasil e o Rafael Veiga também foi eleito o melhor jogador da Copa do Brasil. Eu até não concordo muito, mas tá aí, ele foi iluminado, né, na Copa do Brasil e recebeu aí o prêmio de melhor jogador da Copa do Brasil, Rafael Veiga. Com o título também o time principal do Palmeiras agora vai tomar um fôlego, vai ter uma mini férias, inclusive o Abel Ferreira vai para Portugal e volta apenas no dia 19 de março, alguns dias antes do confronto direto contra o São Paulo. Vai um bom descanso para o treinador, né? Merecido. Em 4 meses, se não fala a memória que ele está no Palmeiras, exato, ganhou 2 títulos pesados. Pesadíssimo. Libertadores e Copa do Brasil. A Copa do Brasil, eu diria que é um campeonato brasileiro. E amanhã, se for o caso, tá podendo estar vendo aqui se foi uma boa o Renato permanecer no Grêmio, né? Vamos, acho que é um bom assunto para amanhã, dá pra gente debater bastante. Continuando então o panorama esportivo, vamos sair da Copa do Brasil, vamos pro Campeonato Mineiro, João Augusto. A bola rolou nesse final de semana aí na sua 3ª rodada.
Em Poços de Caldas, Caldense e Patrocinense não passaram do 0-0. João Augusto, jogando em Varginha, o Pouso Alegre perdeu para o América Mineiro pelo placar de 2-1. Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, no sábado, o Cruzeiro bateu ao RT por 2-0, gols de Manuel e Marcinho. Domingo pela manhã, às 10 da manhã, Coimbra e Tombense ficaram em 0-0 no Independência, em Belo Horizonte. Lá em São João del Rei, no estádio Joaquim Portugal, o Atlético Clube bateu o Boa Esporte por 1-0, gol de William Júnior. E jogando no Mineirão, Atlético balançou as redes do Uberlândia 4 vezes. Atlético 4, Uberlândia 0, lá no Mineirão ontem, às 8:30 da noite. Vamos começar com esse jogo então, Martinho. Atlético Mineiro e Uberlândia foi justamente na estreia do Hulk. Nós vimos aí algumas imagens, inclusive tem um GIF rolando aí na internet. O Hulk dando um encontrão, chega pra lá no jogador. O homem tá forte, hein? Muito forte, né? E ele veio, já começou cobrando falta, né? Na equipe do Atlético Mineiro, parece que já tá com pinta de ser o homem da bola parada. Fez uma boa partida, deu assistência pro último gol também, ou seja, foi bastante participativo. Achei muito boa a estreia do Hulk na equipe do Atlético. Sem contar que o Atlético também passou fácil, né? Num jogo fácil pro Atlético sobre a equipe do Uberlândia. Ô João Augusto, mas o Atlético estava com um time bem alternativo. Ainda não tá com a equipe principal, porém 4-0 contundente. A equipe do Atlético mesmo, a gente fala, o elenco, os jogadores, tem uma boa equipe. Equipe para disputar títulos. E o Cuca pega um Atlético organizado, principalmente em relação a elenco. E também ontem, aí o próprio Diego Tardelli, que fez o quarto gol, né? Ele renovou o contrato com o Atlético Mineiro. Ele elogiou muito o trabalho do Hulk. O Hulk se caindo pelos lados, jogador de força, tem um pouco de técnico, não é muito técnico, é mais vontade. E ele contribuiu muito aí para esse placar elástico do Atlético diante da equipe do Uberlândia. O Tardelli ficou muito contente porque o Tardelli fazendo aí o quarto gol do Atlético. Agora, claro, quanto a equipe do Uberlândia, jogando no Mineirão, contra o Atlético mesmo alternativo, prevalece a camisa, prevalece o elenco, prevalece o time de maior força, no caso, o Galo. Martinho, 3 jogos, 3 vitórias, um saldo de gol aí, 9 gols pró, 1 gol contra, saldo de 8 gols. O Atlético vem realmente como o favorito ao título brasileiro? Desculpa, do Mineiro? Do Mineirão, né? Do Mineiro. Não, vem sim, ele vai competir com o América Mineiro. O Cruzeiro, apesar de ter vencido, ainda tá meio no começo, tal, subiu de posição, mas ainda é cedo pra gente falar de Cruzeiro. Então, pra mim, ele tem aí o adversário mais sério é o América Mineiro. Ainda é cedo pra gente falar do Cruzeiro de título, mas vamos falar de Cruzeiro no jogo contra o RT, que ganhou de 2-0, primeira vitória no Campeonato Mineiro, João Augusto. Registrar aqui um grande abraço ao Serginho, taxista, estive conversando com ele agora, antes de chegar aqui na emissora, falando do Cruzeiro, né? Ele diz que o Cruzeiro, com calma, devagar, o treinador aí, o Felipe Conceição, vai ajustar a equipe cruzeirense. É claro, um resultado que o Cruzeiro precisava de um resultado, uma vitória no Campeonato Mineiro, conseguiu diante da URT. O Cruzeiro aí sob o comando do Felipe Conceição, né? Manuel fazendo o primeiro gol, é um zagueiro que dispensa comentário, ele é muito útil à equipe do Cruzeiro, inclusive seu contrato está aí se encerrando, mas ele tem o desejo em permanecer no Cruzeiro. É um jogador experiente, fez um dos gols. E o Marcinho, né, que veio do Sampaio Correia, jogador que coordena bem, o chamado aí, aquele que articula o meio-campo do Cruzeiro. O Cruzeiro foi merecedor do resultado de 2-0 diante da equipe da URT. Martinho, você achou esse Cruzeiro já um pouco mais organizado? Mais organizado, Rafael. A entrada do Ayrton, ele entrou, jogou muito bem, um menino jovem ainda. Bruno José, que também fez a sua estreia, para mim estreou muito bem. Só o Potker que continua a mesmice, tanto é que foi substituído no intervalo, ainda no intervalo, pelo Bruno José. Marcelo Moreno entrou no lugar do Sócio, mas ficou confirmado que o Marcelo Moreno tem que melhorar muito. A saída do Sobis baixou um pouco a bola do Cruzeiro, mas o Cruzeiro vencia por 2-0. Agora, é claro, nós temos que lembrar que o time da URT nesse campeonato, pelo menos por enquanto, ainda está devendo, tem uma vitória e 2 derrotas agora com 3 rodadas, ainda está devendo. Agora, foi um início de trabalho para a equipe do Cruzeiro. Não vamos assustar, não vamos animar muito, não. Eu, pelo menos, prefiro pensar assim, com essas novas chegadas, né, do Bruno José e o Ayrton. O Cruzeiro
cresceu, mas ainda não é o momento de dizer, ó, é aquele Cruzeiro que nós queremos ver. Mas está no caminho. Aí isso é bom demais. Martinho, será que o Marcelo Moreno, ele perdeu a confiança? Será que ele não está motivado, gente? Veio com aquele bam, oba, Marcelo Moreno voltando pro Cruzeiro. Ele amarga uma reserva, um banco desde a sua chegada no Cruzeiro. Teve oportunidades, chance de entrar jogando? Teve. Mas não mostrou. Agora, a mesma coisa o Potker. Eu sempre elogiava que o Potker, jogador de força, mas ele não está mostrando nada. Então não é o momento, de repente, de um treinador insistir ou tentar de cara o Marcelo Moreno e o Rafael Sobis? É possível. É o que eu falei, né, João Augusto? Ainda, pra mim, ainda tá em fase de armação, de melhora. É cedo pra cobrar qualquer coisa do Felipe Conceição, né, gente? Pra cravar, é muito cedo. Bom, continuando então, falando um pouco mais do terceiro jogo aqui de extrema relevância, Pouso Alegre 1, América Mineiro 2, um jogo bem questionado fora das 4 linhas, Martinho. Eu acho que o pênalti foi muito, muito questionado, né? Nós tivemos lá, o Messias fez, aí ele bateu, fez muito bem, etc e tal, mas aquela queda do Rodolfo, aquilo foi pra mim um teatro, um espetáculo. Tá certo até que o Robson, né, acabou tocando de fato, mas a bola já não era nem do Robson e nem do Rodolfo. Ali tem os 2 R's ali dentro da pequena área. E o Rodolfo se jogou de uma forma espetacular. E o que é mais incrível, que me deixou um pouco mais assim triste com a jogada, é que o senhor André Schettino estava em cima do lance e mesmo assim deu pênalti. Eu não daria esse pênalti de forma nenhuma. Eu acho que o América é um bom time, etc e tal, mas nesse caso aí venceu com a ajuda do árbitro. Ele recua o pé, né? O jogador do Pouso Alegre, ele recua o pé. Ele não pega o jogador do América que espera o contato, digamos assim. Isso. Ele não nem chegou ao meu ver, não chegou nem a encostar. Mas Rafael, ele dá o Rodolfo, ele dá mais uma passada ereto, ou seja, inteiro. Aí depois que ele resolve cair, cai. Aí ele se joga, como se diz, se joga com tudo. E o juiz foi no jogo dele. Mas aí o Rodolfo Martins usou toda a malícia, toda a sabedoria e inteligência do atacante. Vou saltar aqui, vou pular, que às vezes posso ganhar o pênalti. Foi o que aconteceu. Ele conseguiu fazer uma manobra, até enganando o juiz no lance. Porque, na minha opinião também, eu não marcaria. Se estivesse apitando, eu não marcaria o pênalti. Eu acho que o Rodolfo, ele foi muito inteligente. Ele fez a linguagem de futebol, foi a malandragem. E o erro, sim, foi do senhor André Schettino. Aí, né, o jogador estava no papel dele, ele cai lá, como se diz, o juiz quer marcar, marca, não quer marcar, não marca, apesar que o jogador reclama muito. Mas eu acho o resultado justo seria 1-1. O Pouso Alegre foi lá, buscou o empate, conseguiu esse 1-1 aí, porém não conseguiu suportar a pressão, e aí sim saiu com a derrota. América Mineiro 2, Pouso Alegre 1. Mas o Pouso Alegre tem um time ajustadinho, tem um time um time prático. Ao meu ver, subiu para não cair. Tem um time muito organizado. Vai com certeza. E eu acho o seguinte, gente, é o planejamento que a gente sempre fala aqui. Não basta você falar que vai querer subir para brigar por título no primeiro ano, evidentemente que não. Mas se você estruturar e fazer um planejamento a longo prazo, ele fica 2, 3 anos na Série A. Aí você continua, a partir do momento que ele tá sólido na Série A, aí sim você vai poder brigar por título. Não adianta você fazer loucura, tentar subir um ano, já cair e não permanecer, aí você já viu, não vai dar certo. Só para concluir aqui, falando ainda em 3 jogos, né, claro, hoje, nas últimas posições, para vocês verem, está o Boa Esporte, 11º, 1 ponto em 3 jogos, e está o Uberlândia, também aí, 12º com apenas 1 ponto. Hoje, cairiam aí Boa Esporte e Uberlândia para o módulo 2. Tá. Bem, vamos ao intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855.
Fique ligado, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais gasta energia na sua casa. Sempre que puder, mantenha-o na posição verão. A economia pode chegar a 30%. Feche o chuveiro na hora de ensaboar. Com menos de 10 minutos, é possível tomar um bom banho. Quando você economiza energia elétrica, você paga menos e ajuda a preservar o meio ambiente. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Agora sim, vamos falar de Campeonato Carioca. A bola rolou pela segunda rodada. Taça Guanabara, aconteceram os seguintes resultados: Macaé 0, Flamengo 2 gols aí do garoto Rodrigo Muniz. Jogos nós tivemos também no sábado. Volta Redonda venceu o Vasco por um placar de 1-0. Dando sequência, Nova Iguaçu 0, Madureira também 0. E o Fluminense fez feio, perdeu de 3 para a Portuguesa. A Boa Vista bateu o Bangu por 2-0. E nós teremos hoje o Botafogo. Não, o Botafogo jogou ontem. Jogou ontem 3-0 Botafogo em cima do Resende. Do Resende. Exatamente. Vamos lá, falando agora um pouco mais desses jogos aí, começando com o primeiro jogo da rodada, justamente Flamengo 2, Macaé 0. Conforme o João Augusto disse, 2 gols de Rodrigo Muniz. Agora, João Augusto, esse Flamengo bem alternativo, sem aqueles jogadores que a gente vem falando, inclusive sem o treinador, já tá com o Maurício Souza. Mas o Flamengo tá fazendo pro gasto ali para poder conseguir essas vitórias. Isso é bom pro futebol, isso é bom pro esporte, como a gente sempre fala, dar chance, oportunidades para a base. O Flamengo faz isso muito bem. Pode ver o Flamengo com um time bastante alternativo. 100% alternativo. 100% alternativo. Isso é muito bom. A motivação, a alegria, o entusiasmo daquele garoto da base que está tendo a chance, a oportunidade e está mostrando a qualidade. O Flamengo vai bem na Taça Guanabara com a garotada. Muito bom. Agora, Martinho, os titulares, o Flamengo vai entregar com 100%, 2 rodadas, 2 vitórias. Justamente isso que eu ia perguntar. Fala assim, com a chegada do time titular, esse Flamengo reserva vai manter esse 100% de aproveitamento? Você acredita nisso? Com a chegada dos titulares? Antes da chegada antes da chegada? Isso. Você acha que com esse time alternativo consegue entregar para os titulares esse 100% de aproveitamento? É muito difícil. Acho que, se não me engano, tem só mais uma rodada com os meninos. Mas mesmo assim, Rafael, mesmo que não entregue com 100%, o papel dos meninos tem sido bem feito, né? Você venceu o primeiro jogo do Nova Iguaçu e agora o Macaé. Vamos lá, eu até imagino que eu não peguei aqui quem será o próximo adversário na terceira rodada do Flamengo, mas vamos imaginar que o Flamengo siga. A próxima rodada é o Fla-Flu. Fla-Flu? Então só tá que aí, é no domingo. Tá aí um bom jogo. Agora, aí se o Fla-Flu, a base do Fluminense, apesar de ter perdido 3-0 a Portuguesa, agora vinha vindo muito bem. De repente, eu não sei o que aconteceu aqui também com o Fluminense Portuguesa. Vai ser agora, um belo de um jogo para as duas bases, né, gente? Flamengo, João Augusto, ele ainda inclusive teve pênalti desperdiçado, 2 bolas na trave, então foi bem superior ao Macaé. E até o garoto que errou o pênalti, o PP, né? Ele foi a pedido do Rogério Ceni, parece que ele renovou até o contrato com o Flamengo. Esse garoto, ele tem muita credibilidade, é um jogador muito técnico, é um promissor da equipe do Flamengo. Agora, como nós falamos, Macaé tentou de todas as formas, mas prevaleceu o equilíbrio, a força e a qualidade do time alternativo do Flamengo, com certeza. Com gol no fim, o Volta Redonda vence o Vasco pela segunda rodada do Carioca. Pessoal, a situação do Vasco não é nada fácil. João Carlos marcou o gol do Volta Redonda. Agora, Rafael, situação dramática, situação, tá cruel o Vasco da Gama, né? Tá difícil. Perdeu na primeira rodada. E isso já são 2 jogos, 2 derrotas. Isso aí, a princípio, está acontecendo dentro do Vasco da Gama,
quando começar a passar para torcida organizada, questionando, indo lá no CT, jogador na rua, enfim. Então o Vasco, gente, puxa vida. Mas também tá com todo mundo reserva. Claro. Não tá com nenhum dos titulares. Não. Inclusive o Vasco, Martinho, separou uma lista de jogadores, 8 jogadores que estão liberados aí para procurar outro time. Mas é a renovação do Vasco, né? Agora, o Campeonato Carioca, ele tá sendo um campeonato bem característico, todo ele de base. Nós vamos pegar aí o Vasco, o Flamengo, o Fluminense e até o próprio Botafogo, estão em base. Você está falando em 8 jogadores do Vasco. Eu acho que o Vasco está certinho em fazer, viu, Rafael? Porque caiu o ano passado, ou seja, os jogadores não renderam. No Campeonato Carioca, não serve se o Vasco vencer tudo no Campeonato Carioca. Me desculpe o Campeonato Carioca, mas não é um campeonato também para dizer que o Vasco seria o bom se vencesse tudo. Mas para a situação do Vasco, é muito importante se ganhar o Carioca. Não, para dar uma moralzinha, para elevar, para abrir a porteira, digamos assim, para dar um reinício, né? Agora, ele colocou aqui dos times dos jogadores que eles não esperam. Hoje tem a representação, justamente hoje, alguns jogadores aqui que o Vasco não espera que se represente. Estendeu as férias para dar tempo de negociar. São eles: Gustavo Torres, Henrique, Leonardo Gil, Lucas Santos, Marcos Júnior, Neto Borges, Werley e Iago Pikachu. Pra mim só o Pikachu aí que é o que faz a diferença. O resto também não. Eu até fazer aqui uma crítica em situação tratando de 8 jogadores que o Vasco não tem interesse em renovar. Não, mas olha que dinhaca que tá o Vasco da Gama. Já está negociando. 8 jogadores não tem interesse em continuar. O Vasco não tem interesse que esses jogadores continuem. Continua no diferente. Para mim, só o Pikachu que que o Vasco, eu acho que o Vasco tá errado nisso, no caso do Pikachu. Os demais realmente não correspondem mesmo. Eu seguraria o Pikachu e o Henrique. Henrique também o Henrique é lateral esquerdo. Não é dos piores. Agora, aquela pergunta: será que o Vasco quer fazer dinheiro? Porque o Vasco também não tá com a situação financeira. Outros jogadores também que há possibilidade de deixar o clube, aí sim chama atenção. Olha só o nome dos jogadores: Leandro Castan, zagueiro, Fernando Miguel, Benítez e Cano. 4 jogadores aí que são de extrema relevância, que não estão assegurados que vão participar dessa temporada de 2021 no Vasco da Gama. Agora, você disse muito bem, esses 4 jogadores, gente, é jogador de qualquer time de Série A. O Castan é zagueiro. São jogadores caros. Esse é o problema do Vasco. Problema financeiro, condição de salário, problema financeiro, como é que vai pagar salário, enfim. Mas é o que eu falo, Rafael, negocie esses jogadores, eu empresto, enfim. Mas será que vai repor a altura numa Série B? Vamos esquecer o Campeonato Carioca, Série B para voltar para a Série A? Falando em mudanças, João, vamos lá, Martinho. Não, eu ia só falar que o Benítez, para mim, é o melhor cara do Vasco. Concordo. Ele e o Cano. Agora, gente, a Portuguesa atropela o Fluminense, assumiu a liderança do Carioca e empurrou o Fluminense lá para baixo da tabela. Mas é um Fluminense também bem alternativo, um Fluminense aí. O Fluminense hoje é o último colocado. Hoje é o último colocado. Perdeu os dois jogos. Agora é que eu falo, que a gente ainda fala, a camisa do Fluminense, o peso do Fluminense, a estrutura, não desmerecendo a Portuguesa Carioca, mas tomar 3 da Portuguesa, aí para o ônibus que eu quero descer, não pode. Aí. Com a vitória do Palmeiras ontem contra o Grêmio, o Fluminense colocou no cofre do clube 17 milhões. Sim. Nada mal, né? Nada mal, né? Ganhou um presentão aí indiretamente via Palmeiras. Agora falando de Portuguesa, a Portuguesa venceu o Vasco, no jogo pela rodada passada, e venceu o Fluminense, ou seja, venceu já 2 dos grandes, né, continua sendo pesados aí do esporte do Carioca. E a Portuguesa, que ainda não tomou nenhum gol, fez 4, não tomou nenhum, tá muito bem no campeonato do Sertão nessas 2 primeiras rodadas. O Fluminense, embora no primeiro jogo continua afirmando que o Fluminense foi lesado no primeiro jogo, agora essa escapada de 3 aí a gente já começa a pensar, né? Por falar em 3, João Augusto, o Botafogo também ganhou de 3-0 frente ao Resende. O Matheus Babi resolveu a parada. Esse é bom, a estrutura do Botafogo, o Chamusca, o treinador Marcelo Chamusca. Esse resultado ele engrandece o Botafogo mesmo no Carioca, entendeu? Difícil se tivesse tomado coco de novo do Resende. Enaltece o grupo, os jogadores, o Matheus Babi, desde da Série A ele já vem entrando, vem dando conta, vem fazendo os gols.
interessante sim esse resultado de 3-0 do Botafogo diante do Resende. A autoestima, a motivação vai crescendo, vai melhorando essa nhaca, né? Essa tiriça do Botafogo do Rio de Janeiro. Ô Martinho, os clubes cariocas, o Fluminense, Vasco e Flamengo ainda estão com o time, estão jogando com o time alternativo, tendo em vista que o time titular está de férias. O Botafogo, por sua vez, não. O Botafogo colocou o que tem de melhor. E o que tem de melhor e marcou aí um bom resultado frente ao Resende, que foi aquele mesmo Resende que venceu o Fluminense lá na primeira rodada. Agora, o João estava falando de ânimo para os jogadores, principalmente para o Matheus Babi, né? Que foi aí o homem do jogo. E no dia que o Vasco caiu, a cara do Matheus Babi tinha essa impressão de que ele ia abandonar o futebol. Botafogo. Do Botafogo, desculpa, eu estava falando. Eu tinha a impressão que ele ia abandonar o futebol no dia que o Botafogo caiu. Agora, essa reação do Botafogo dá um efeito psicológico no Matheus Babi, que é um cara importante, né? Da confiança. A verdade é isso. O Botafogo agora precisa de confiança. Até pro próprio treinador, o Chamusca, ele já vai olhando, analisando, qual o time ideal pra gente começar um brasileiro da Série B. Já é importante as vitórias irem acontecendo. Bem, vamos ao intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. A emoção simples. A comunicação que você gosta. Olá, ouvinte da 106,5 FM. Aqui quem fala é Hernando Oliveira. Convido você a curtir sim o programa Night Club. Agora comigo, Hernando Oliveira, de segunda a sexta, às 8:30 da noite até às 11. Tocando sim, só as melhores na Clube FM. Conto com a sua audiência. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Depois de tanto tempo que eu trabalhei, é hora de curtir, chegou a minha vez. Vou me aposentar pra viver o melhor da vida. Quer aposentar? Teve seu benefício negado? Quer revisar seu benefício? Agende seu horário pelo telefone. Ligue agora no 99725-9475. Estamos na rua Major Anacleto 79B, ao lado do Hotel Marambaia, em Guaxupé. Aposentar Brasil. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube de Gospel e o Panorama Esportivo. Agora vamos falar de Campeonato Paulista. A bola rolou pela terceira rodada. Tá aí, jogos realizados. No Morumbi, o tricolor sapecou Santos Futebol Clube 4-0. Internacional de Limeira venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Em Campinas, do Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Bragantino 1-1. E o Coringão na Arena venceu por 2-1 a equipe da Ponte Preta. No Novelli Júnior, lá em Ituano e Mirassol também 1-1. São Bento e Palmeiras jogarão dia 17, jogo adiado em função da Copa do Brasil. E hoje nós temos 2 jogos, João Augusto. Tá aí, 19 horas, lá na Fonte Nova, em Araraquara, a Ferroviária recebe o Botafogo Pantera de Ribeirão Preto. Também às 19 horas, Santo André e São Caetano. Vamos começar então falando desse jogo de sábado, São Paulo 4, Santos 0. Um Sansão aí um tanto alternativo, tendo em vista que era primeiro clássico tanto de Hernan Crespo quanto de Ariel Roland. E o São Paulo, o primeiro tempo não teve jogo, gente. Não. Vocês vão me desculpar, mas primeiro tempo não dava pra jogar bola. Muita chuva, né? Muito truncado. Aí quando a coisa deu uma, digamos, melhorada, o São Paulo vai e me faz 4 num tempo só em cima do Santos. Meninos, que é isso?
Agora, eu te pergunto, Martinho, o São Paulo com o mesmo time da era Diniz. O São Paulo pegou um Santos alternativo naquela semana antes da Libertadores e perdeu por 1-0 no próprio Morumbi. Agora vai lá e enfia 4. Me explica isso. A única coisa que mudou, Rafael, foi a forma de jogar, não os jogadores. Aliás, os jogadores também mudaram. Os jogadores mudaram na forma de ímpeto, vontade de jogar. Alguma conversa aí com relação à chegada do Crespo mudou o estado psicológico da equipe do São Paulo. Agora, em questão de nomes, praticamente São Paulo não mudou nada. Mudou a forma de jogar, que agora joga usando muito os alas, joga com 2 zagueiros, 3 volantes, e um time que a princípio parece estar muito fechado, mas se deu muito bem. E nós tivemos um São Paulo, ontem o Sara novamente fez mais um grande jogo, arrebentou, né? Chegou lá na cobrança de escanteio no meio da zaga, fez o primeiro gol. Aí o Luan Pérez, olha pra você ver, deu aquela, pra mim foi uma falha muito grande, poderia ter cortado bem melhor, cortou pra dentro do próprio gol, 2-0 pro São Paulo. O Pablo cresceu muito, a gente criticava o Pablo aqui, até eu mesmo já critiquei o Pablo muitas vezes. Hein? Criticava muito, eu critico ele até hoje, mas assim, esse ano ele tá mostrando serviço. Então ele pegou um cruzamento lá do campo de defesa, ele ajeitou ainda, deu Igor Vinícius deu um lançamento a la Gerson. Foi o William Vinícius, né? Então ele pegou esse lançamento aí e soube aproveitar. E depois no último gol, o próprio Pablo volta para dar assistência pro Tietchan, que faz um golaço também no canto esquerdo. Ou seja, São Paulo ontem positivamente irreconhecível. Ô João Augusto, eu quero conversar com você a respeito da presença de João Rojas. Ele entrou numa mudança o São Paulo entrou mais uma vez no 3-5-2 no primeiro tempo, conforme dissemos aqui, praticamente não teve jogo justamente por conta da chuva, mas no segundo tempo, o que o Hernan Crespo fez? O Arboleda sofreu um pisão, ele saca o Arboleda e coloca João Rojas, abre mais um jogador na lateral, o São Paulo passou a jogar num 4-3-3 e mudou o time. Agora o João Rojas atravessou uma fase de contusão, né? De lesão. 2 anos. 2 anos aí afastado. E tem o apoio, tem a confiança, tem a credibilidade do treinador. No caso do Crespo. Mas é jogador que, na minha opinião, ele não pode, tem que estar sempre entrando nos jogos. Daqui mais um pouco, você vai ver, Rafael, mais alguns jogos. Bola ele tem, sabe jogar, tem qualidade. Eu até diria que daqui mais alguns jogos aí, pode ser que seja até titular do São Paulo, porque ele sabe jogar, velocidade, técnico, vai para cima. E também aí o zagueiro Léo, que o Diego Costa nesses 2 últimos jogos não jogou. Mas o Léo vem jogando. Então, mas o Léo também vai ficar no banco, vai esperar mais um pouquinho, porque antes da partida o presidente Júlio Casares anunciou o retorno de Miranda. Mas são os reforços. Aliás, o São Paulo promete muito para esse ano. Agora nós podemos falar em ano, porque terminou a temporada, né? Promete muito para esse ano. E tem o anúncio do do Miranda, retornando aí pro Brasil. Tem o Bruno Rodrigues, que também está entrando no time, o Orejuela, enfim. Tem o Gabriel Neves, que está em fase final de negociação. Ele está dependendo do seguinte: torcida São Paulina está perguntando aí como é que está a situação. É o seguinte, o São Paulo tinha oferecido 11 milhões por 50% dos direitos do jogador. O o Nacional do Uruguai pediu 18. Aí o São Paulo ofereceu 15, eles pediram 16, mas acabaram fechando nos 15. Fechou base salarial com o jogador. Porém, o que impede do São Paulo de anunciar e fazer qualquer medida oficial? É porque o São Paulo pediu parcelamento e o Nacional do Uruguai pede uma grande parte para ser paga à vista. Então a questão é justamente o formato dessa compensação financeira. Só que tem um porém, Internacional entrou na jogada. Não vi esse jogador ainda, não conheço, mas para você ver, São Paulo tem interesse, Internacional entrou no páreo agora. Palmeiras tem interesse. Palmeiras quer jogador, promissor, é jogador que vem, que tem qualidade. Agora, você falou ainda do Miranda, Martim, nesse esquema que o Crespo está usando no São Paulo, mas ele encaixa, gente, como uma luva. O 3-5-2, entendeu? 3 zagueiros, gente. O Miranda sempre jogou sossegado, sempre é muito técnico, ele não apavora, muito seguro, você diz, eficiente. Nesse 3-5-2, puxa vida, o Miranda vai encaixar tranquilo nesse time do São Paulo. E chama atenção, Martim, o formato do contrato. Produtividade, uma base salarial mais produtividade. Que eu acho que tem que ser assim, não só com ele, com todos os demais jogadores, porque a situação do futebol também está sofrendo aí com a pandemia. Mas o que eu ia acrescentar ainda, Rafael, é que com o anúncio da chegada, né, com o anúncio do Miranda, que já chegou, e outros jogadores que poderão chegar e mais reforços,
Eu acredito que o elenco do São Paulo botou a orelha em pé, porque a forma com que eles entraram em campo para decidir, vai dar certo que o jogo ontem no primeiro tempo teve muita chuva, a segunda bola praticamente não existiu, que não existia, a segunda bola era sempre da chuva, não era nem de Santos, né? O Santos não tinha Marinho ontem, que foi uma peça importantíssima na equipe do Santos. Um time bem alternativo do Santos, né? Bem alternativo, para mim ontem só jogou o Soteldo, embora, né, não é por questão do placar que você vai dizer, os caras não jogaram, né, mas só o Soteldo teve algumas boas estocada, digamos assim. O resto do time também ficou totalmente apagado. É engraçado que peixe, mas não sabe jogar na água, né? Um trem curioso. Agora, o goleiro John também não teve nenhuma intervenção ali que diríamos que foi crucial para a partida. Não pode crucificar. De forma alguma. Todos os gols. Não. O terceiro gol, para mim, culpa dele. Ele saiu na bola, na hora que ele viu que ele não chegava, ele voltou, o Pablo encobriu ele ali, que não dava. Foi um gol de corpo. Não, mas ficou inseguro. Aí ficou inseguro. Mas então os zagueiros, porque se ele dá sequência na jogada, talvez ele chegava antes do Pablo na bola. Agora, o quarto gol, o Tietchan acertou muito bem de longe ali, não tinha muito o que fazer, só se jogasse a luva, né, Martinho? Não, o quarto gol não tinha jeito. No terceiro, lá no terceiro gol, agora temos que lembrar que o terceiro gol, o gol do Pablo, o Pablo também foi bastante inteligente, né? Foi. Não vamos tirar o mérito do Pablo, não, porque apesar de eu mesmo já muitas vezes critiquei o Pablo, mas ele foi inteligente. Então, como disse o João, se ele tivesse dado continuidade, a chance de defesa seria maior. Mas, quem é que vai saber? Mas o Pablo Martins, como até frisou muito bem o Rafael, o trabalho do Crespo tá apoiando muito o Pablo, tá botando confiança nele, tá botando crédito nele. E o Pablo, eu acredito que ele vai, tudo que ele não fez de bom no São Paulo, ele vai fazer daqui para frente. Nesses últimos anos, nos 3 jogos do Campeonato Paulista, 2 gols e 2 assistências. Então, aí você vai de treinador. O treinador e o Crespo acredita muito aí, é o jogador que sabe jogar, o Pablo, ele não é cabeça de bagre, ele tem muita técnica, tomara que engrena agora daqui para frente no São Paulo. Bom, ontem pela manhã nós tivemos Corinthians 2, Ponte Preta 1, um jogo marcado aí também por muita chuva, nós tivemos um campo bem encharcado também, mas o Corinthians marcou com o Jô e Matheus Vital. Por sua vez, Ponte Preta descontou com o João Veras. Foi um jogo de virada, João Augusto. Jogo de virada. O Corinthians se adaptou com um campo encharcado, com um campo duro de jogar, campo pesado. E o Corinthians encaixou bem aí. A chuva acho que ajudou, deu força para o Corinthians vencer a equipe da Ponte Preta de virada, batendo aí a Macaca Campineira por 2-1. E o pênalti do Jô, ele bateu mal, só que deu sorte que a bola voltou para ele, então ele só empurrou. Na minha opinião, tivesse apitando, eu não marcava o pênalti a favor do Corinthians. Não marcava? Não marcava. Eu marcava. Eu marcava o pênalti, sim. Eu marcaria. Mas foi um pênalti mandrake, pênalti. João Augusto, a entrada, até foi o Pedrinho que deu aquela entrada em cima do Vital. Foi uma entrada muito dura, o Pedrinho não tinha nada que tá ali, Foi uma jogada temerária? Ele chegou de qualquer jeito, parecendo aqueles jogadorzão afobado, tava afobado mesmo. O famoso caminhão na banguela. Isso, chegou, não soube segurar no freio, pra mim foi pênalti. Mas o Matheus Vital também foi inteligente, ele pulou, vou pular aqui na poça d'água, que eu vou ganhar um pênalti. Mas aí cai naquele caso dos pênaltis, quando o jogador cava o pênalti, né? Mas ele não cavou não, viu? Ele realmente foi ele pulou, mas ele saltou, Martim. No lance, recorda? E ele foi saltado, digamos assim, né? Agora, gente, esse Corinthians também, eu não sei o que vocês pensam disso, mas hoje, ao meu ver, o Matheus Vital é um dos principais jogadores desse elenco atual. É o cara que faz o Corinthians andar, que carrega. É o que tá pensando diferente ali. Justamente, tem muito tranquilo. É o jogador vivo, o jogador que vê o jogo, faz tapa na bola, virada de jogo de um lado para o outro. Arremate de longa distância. Arremate de longa distância. Hoje é um dos nomes fortes, sim, que você disse muito bem. E também, como a gente fala, jogador que tem aí o apoio, né? Tem aí a segurança e a confiança do treinador. E o Diniz hoje o Mancini aposta muito no Matheus Vital. Tá querendo o Diniz pro Corinthians, né? Aí você tá falando do Mancini, João Augusto, ele quando chegou deu entrevista dizendo que ele não iria olhar para nomes, ele ia olhar para a qualidade. Tanto é que o Otero acabou indo pro banco, já estava mesmo no banco, e com a chegada do Rodrigo Varanda, pelo menos nesse início, e o Wagner Mancini tá
atento para isso, já deu. Hoje a vaga é do Rodrigo Miranda. E eu, Martim, Varanda, meu Deus do céu. Martim. Miranda, varanda, dá tudo certo, tá tudo Miranda. Não, varanda é uma ala, é uma extensão da casa. Na hora que era pra falar do Miranda, ele falou do Paulo Miranda. Agora é o varanda, ele fala do Miranda. É toda a família dos Miranda. Mas, viu, Martim? Veja bem, eu, quando o Otero foi pro Corinthians com o Casares, a dupla, eu acreditava que o Otero ia ser a bola da vez do Corinthians. Mas por que você não acredita mais nele? Rafael, já teve chance, já teve oportunidades. Agora aí é opção, amarga um banco lascado no Corinthians, né? E agora tá perdendo força, tá perdendo no Corinthians, sobre como vai ser opção até quando? Não, mas sabe o que acontece? Ele entrou ontem no final da partida, né? Mas entrou, já até correspondeu, não tem nada contra, não. Mas o que tem atrapalhado o Otero, que já foi inclusive chamado a atenção dele e ele voltou atrás, é o comportamento fora de campo, né? Exatamente. Isso aí já foi inclusive o motivo que tirou ele do Galo. Isso. E no Corinthians ele já pegou a reserva. Enquanto vier nessa, não vai voltar. Bem, tá aí, Panorama Esportivo vai ficando por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Homenagem pra torcida palmeirense. Tá aí. Um abraço pro Walter Amaral, pro Galo, pra toda a galera palmeirense que mandou um alô pra gente aqui, viu? Grande abraço aos palmeirenses. Tá aí, próxima atração Rádio Jornal, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem.